Hoje a gente vai ler Mateus 18, como tratar a ofensa de um irmão. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão, mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Aqui ele estava dando instrução, Jesus, né, ele estava dando instrução para os discípulos como que eles tinham que proceder na igreja. Por exemplo, se a pessoa ela pecasse uma contra a outra, era para primeiro chamar ela sós e conversar. Aí se ela não aceitasse a palavra, era para chamar mais testemunhas, conversar ali com aquelas pessoas, falar o que aconteceu. E se ela não aceitasse de novo, era para contar para a comunidade ali da igreja. E se de novo ela não aceitasse, ele falava que era para tratar aquela pessoa como pagão ou publicano, isso é, quem não acreditava em Deus. E como publicano é que naquela época ele era o cobrador de impostos, os publicanos, então eles eram bem mal vistos como traidor assim. Então era para tratar como se fosse isso, ele quis dizer assim, tirar mesmo da igreja. Daí continua assim, ó: digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Aqui ele estava falando a mesma coisa que ele falou para Pedro, quando ele falou que Pedro ia ter as chaves do céu, que o que ele ligasse na terra ia ser ligado no céu, o desligasse na terra ia ser desligado no céu. Aqui ele estava falando, assim, por exemplo, das regras mesmo. Ele ia deixar os discípulos com a autoridade de poder entender o que estava acontecendo. No caso, ele estava falando desligar, ele estava falando daquela pessoa que não aceitou a conversa da pessoa, que foi, no caso, lesada, né, pelo pecado que ele cometeu. Depois, ele não aceitou as testemunhas que vieram junto falando e nem o que a igreja falou. Então, era como se Jesus falasse, ó, você está ali fora, né? Não está participando aqui da comunhão entre todos, porque aquela pessoa ela não aceitava a mudança. Então, era como se Jesus estivesse falando, o que foi desligado é, por exemplo, assim, aquela pessoa foi desligada ali daquela comunidade. Então, eles tinham autoridade para fazer isso, autoridade de que Jesus deixou com eles. E daí continua assim, ó: também digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Aqui ele está falando literalmente que onde se reunir mais de uma pessoa em nome de Jesus, e você fizer uma oração pedindo uma coisa, isso é lógico, oração a gente tem que pensar que ela não pode ir contra a palavra de Deus. Então, se é algo que você pode pedir que está na palavra de Deus, alguma promessa de Deus, ou que as coisas que ele concorda, né? Você não pode pedir uma coisa que é um pecado, né? Não pode, isso não. Mas se você se reunir com uma outra pessoa e fizer uma oração sincera para Deus, aqui fala que Deus concede essa oração. Onde tem dois ou três, tipo, isso lógico, se tiver mais, né, melhor. E no nome de Jesus, Deus concede aquilo que você pedir em oração, tá falando isso. Então, olha assim, que interessante, né? A gente sabe que a gente tem como a gente orar, pedir as coisas para Deus, se isso estiver dentro da vontade dele, ele com certeza ele vai fazer, se tiver de acordo com a palavra dele, dentro da vontade dele, que ele acha que é o melhor pra gente, ele vai fazer. Só que aqui fala que a força, conforme aumenta as pessoas pedindo a mesma coisa, aqui deixa claro que a força da oração ela aumenta, né? Que Jesus ele coloca como uma certeza de que aquilo vai ser atendido. Se mais pessoas pedirem, isso é lógico também que Deus é soberano, a vontade dele sempre prevalece. Porém, se for algo que não vai fazer mal, que lá na frente não vai ser um problema para ninguém, ele concede também. Isso que ele está falando. E também, ó, como é importante aqui. Aqui, se a gente reparar, ele está falando sobre comunidade. Porque ó, a pessoa, no começo, fala para chamar sós. Por quê? Porque se aquela pessoa ela tiver decidida a mudar, ninguém precisa saber do que ela fez de errado. Às vezes ela fez sem querer. Aí o que, que ele quer dizer? Chame a sós e converse com essa pessoa. Aí aqui já diz, se ele aceitar, você ganhou o seu irmão. Se ele não aceitar, o que, que é o aceitar? Ele não aceitou que ele errou. Para ele, tanto faz, entendeu? Ele não aceitou. Às vezes, pode ser que depois
vendo mais pessoas falando sobre aquilo, ele repense e se arrependa. Aqui fala como que é assim, é a vida em comunidade. Ele está ensinando quando a pessoa erra em comunidade e quando a pessoa ora em comunidade. Aqui ele está ensinando a união das pessoas, né? Como elas devem agir em união para levar o reino, né? Tanto viver em harmonia, quanto também viver a parte espiritual em harmonia. Então é bem interessante. Leia também essa parte e vê se você entende a mesma coisa ou às vezes entende até um pouco diferente. A palavra de Deus é uma palavra viva. E sempre que a gente lê, a gente entende alguma coisa, às vezes, que a gente está precisando saber naquele dia. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo.